Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje estudando o Evangelho de João, capítulo 4. Temos aqui o encontro de Cristo Jesus com a mulher samaritana, onde ele pede a água daquele poço e afirma para ela que ele tem uma água que pode jorrar para a eternidade. Quero te convidar a ler esse texto com muita atenção, pois o evangelista João, de uma forma ímpar, consegue destacar muito bem os aspectos divinos que há em Cristo Jesus, assim como a sua humanidade. Pegue a sua Bíblia e abra comigo o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dei-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus amados irmãos, encontramos aqui nesse texto muitas coisas importantes. A primeira, a defesa da natureza de Cristo, tanto divina como a sua natureza humana, ficam evidentes nesse texto, que nos fala sobre ele estar cansado como um ser humano, ter sede como um ser humano, seus discípulos irem comprar comida e ele tinha fome como um ser humano. Cristo Jesus veio aqui e experimentou as mesmas tentações que eu e você também padecemos. Ele passou por todo tipo de provação, tentação, luta, e ele foi aprovado em cada uma delas e pagou o preço por nossas vidas. Mas ao mesmo tempo ele era assim divino. As suas prerrogativas divinas se manifestavam em sua carne. Ao dialogar com essa mulher, ele deixa claro que ele poderia oferecer para ela aquilo que é chamado de água viva. Essa expressão utilizada com ele fala a respeito da qualidade daquilo que ele tem para oferecer para aquela mulher. Todos nós temos sede, saciamos a nossa sede, mas voltamos a ter sede. Cristo Jesus é o único que pode promover em nossa vida transformações perenes, transformações eternas que não mudam. Cristo Jesus é aquele que verdadeiramente pode saciar nossa sede uma vez por todas, pode alimentar as nossas almas uma vez por todas. Aquela mulher fica intrigada com as palavras de Jesus e diz: então me dê esta água, porque eu estou sim com sede e eu não quero voltar mais a esse poço.
Cristo Jesus começa a mostrar que ele sondava os corações e que ele tinha uma percepção espiritual que ia além daquele cenário. Ele pede para que ela chame o marido e ela diz que não tem marido. E ele fala, falaste bem, pois já tivesse 5 e o que você tem agora não é o seu. Aquela mulher talvez estivesse indo ao meio-dia, no pior horário, para tirar água, justamente para não ter encontros indesejáveis. Ela poderia muito bem ir junto com todas as mulheres, mas ao que tudo indica, ela não era uma mulher tão bem vista. Esta mulher samaritana não deveria estar dialogando com Cristo Jesus, mas Cristo Jesus é quem começa essa conversa. Neste diálogo, ela percebe que ele é profeta. E dentro desse contexto, ela questiona algo simples, mas que demonstra seu interesse profundo. Qual local eu devo adorar? Neste monte ou em Jerusalém? Jesus deixou claro que a salvação vem pelos judeus. Obviamente, os judeus tinham mais autoridade para dizer qual era o local. Mas chegou a hora, e esta hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa o lugar. E talvez essa seja a lição mais preciosa desse texto. Muitas pessoas se preocupam em ter uma vida santa, consagrada, quando estão lá no templo, dia de domingo, dia de quarta-feira, num culto de oração, mas esquecem de adorar a Deus ao longo da sua jornada, no ambiente de trabalho, na escola, com seus familiares. O desafio é adorar o Pai em todos os lugares. Mas não é qualquer adoração. A adoração que Ele está requerendo das nossas vidas é uma adoração espiritual e não na carnalidade. Como assim, pastor, uma adoração na carnalidade? Adoração na carnalidade é quando nós adoramos simplesmente porque gostamos. Sabe, nós gostamos, por exemplo, de música. E aí nós utilizamos várias canções como se estivéssemos adorando, quando na verdade nós estamos cantando porque gostamos. Quantas vezes a gente não vai para a igreja simplesmente para se encontrar com pessoas? Isso não tem nada a ver com adoração. Você consegue entender? Agora, uma adoração espiritual é aquela que oferece a Deus aquilo que lhe agrada. É uma adoração que é fruto de lábios que não são mentirosos, de lábios que não jorram água salgada e água doce ao mesmo tempo. Quando nós adoramos ao Pai em espírito, nós estamos adorando a Ele, dando a Ele aquilo que Ele requer. E quando adoramos Ele de verdade, não há mais hipocrisia. Não há hipocrisia na nossa ação. Sabe, Ele revela algo tão precioso. Ele diz que Deus está a procurar os verdadeiros adoradores. Quem sabe, neste momento, o Senhor não te encontre. Abre o coração para Ele. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Se quebranta, se derrama e adora a Deus em espírito e em verdade. Eu queria terminar com o último destaque. Esse texto, Cristo Jesus fala a respeito de si mesmo, dizendo, eu sou o Messias. Normalmente as pessoas falavam isso a respeito dele, ele questionava os discípulos, mas ele não falava isso abertamente. Mas nesse texto, para essa mulher, nesse diálogo tão singular, ele abre o coração e revela a sua natureza messiânica. Sabe, que encontro, que momento. Eu não sei como Cristo Jesus pode te encontrar hoje. Talvez você esteja fugindo de pessoas, fugindo de relacionamentos, vivendo uma vida solitária, mas da mesma forma que Cristo Jesus encontrou aquela mulher no poço, muitas vezes ele nos encontra. Nesse momento, sozinho, sem querer muita conversa. Nestes momentos, ele chega e mostra quem ele é e nos dá a oportunidade de uma transformação completa de vida. Essa mulher teve a sua vida restaurada plenamente por um diálogo com Cristo. Então aproveita esse tempo, depois de ler esse texto, fecha a tua Bíblia e fala com o Senhor. Deixa Ele ministrar o teu coração e encontrar em você um verdadeiro adorador. Pai bondoso e querido, te louvamos por tua santa palavra. Nos faz entender quem é Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele tem para operar em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a ter intimidade contigo, conhecer a tua vontade e viver para a tua glória e agradar o teu coração. Abençoa os teus servos e servas nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.